Olá pessoal, professor e mentor Fabrício Vaz, especialista em dados, né? Aqui para o nosso canal da Fabridata. É mais um super vídeo, né? Sobre a gente está sempre trazendo informações atualizadas aí do mercado de dados, que seria a parte de administração de banco de dados, análise de dados, engenharia de dados e também ciência de dados. Eu vou falar hoje sobre o DBA, né, o administrador de banco de dados, né, muito específico aí, o DBA SQL Server. Pessoal, né, uma vaga aí, né, uma função que sempre tem oportunidades no mercado e sempre continuará tendo é a função de DBA, né? DBA, Database Administrator, administrador de banco de dados. Vamos lá, o que faz um DBA? Qual que é a função, né, de um DBA? Pessoal, as funções de dados, elas vêm evoluindo aí com o tempo, né? Elas vêm evoluindo com o tempo. Nativamente, o DBA, ele tinha ali qual responsabilidade? Instalações, configurações, né? As questões relacionadas a backup, as questões relacionada à segurança do banco de dados, né? Permissionamento de usuários, configurações, políticas de segurança, jobs de manutenção, né? Um banco de dados ali, ele sempre está em constante crescimento, ele sempre está ali em constante atualização, que sempre requer um profissional para estar acompanhando aquele banco de dados. Existia um outro profissional também chamado AD, né, o administrador de dados. O que o AD fazia? Imagine ali que você vai desenvolver um sistema, você vai criar um programa, você teve uma ideia, né, uma empresa que ela cria programas, cria aplicativos. Quem vai desenhar a estrutura do banco de dados? Quem vai criar o banco de dados, que vai armazenar ali aquelas informações, quem vai definir quais serão as tabelas que vão armazenar os dados, né? Aquela estrutura lógica ali era feita por um profissional chamado AD, administrador de dados, né? Hoje é muito raro você ver uma vaga específica para o AD. Acabou que o DBA, ele praticamente ele assumiu essa função. Então o DBA que nativamente ele tinha que conhecer apenas ali de administração do banco de dados, instalação, configuração, alta disponibilidade, ele passou ao longo do tempo sendo cada vez mais cobrado pela parte lógica do banco, não apenas instalações e configurações. Como assim parte lógica? Criação de banco de dados, a parte de performance tuning, né? O que seria o performance tuning? Performance tuning seria desempenho, né? Hoje o banco de dados começou a ficar lento. Um dos profissionais que vai ter que entrar em ação para melhorar o desempenho desse banco é o DBA, né? O administrador de banco de dados. Então essa parte lógica, ela foi assumida aí pelo DBA. Fabrício, como que está as questões de inteligência artificial? Gente, a inteligência artificial, ela afetou todas as áreas, né? Eu falo afetar de ponto positivo e de ponto negativo, né? Então, por exemplo, o DBA, inteligência artificial, vai substituir um trabalho de um DBA? Muito difícil. Ela facilita o trabalho de um DBA. Ela facilita. Porque o que acontece, pessoal? Cada programa, cada aplicação, cada software, ele tem características diferentes. Então você pode ter um DBA que trabalha numa organização, que ele trabalha num banco, e ele tem vários programas naquele banco, naquela instituição. E ele vai ter vários bancos de dados. Ele vai ter vários servidores de banco de dados. E cada servidor atendendo, cada banco de dados atendendo ali um tipo específico de aplicação. Você vai ter uma aplicação que ela vai ser mais leitura, uma aplicação que vai ser mais escrita, uma aplicação ali, né, que tem uma carga de trabalho mais durante o dia, outra durante a noite. Então, existem várias particularidades. Então, cada empresa tem um tipo de banco de dados
E o banco de dados ali, ele tem que ter uma pessoa para estar vigiando. Gente, imagine uma empresa perdendo os dados. Imagine uma empresa perdendo os dados, né? Quem que é a pessoa responsável ali por cuidar do banco, né? É o DBA, é o Database Administrator, né? O administrador de banco de dados. Pessoal, existem vários tipos de banco de dados. Você tem o Oracle, né? É que vamos dizer assim, quando eu quero ali uma aplicação que vai ter uma carga de trabalho muito intensa, uma grande quantidade de usuários simultâneo, um projeto pesado. Normalmente se usa o Oracle. Significa que o Oracle ele é o melhor banco de dados? Não, não existe o melhor banco de dados. Existe o banco de dados mais adequado para aquele momento, para aquela aplicação. Tá? Por exemplo, eu trabalhei no Ministério da Educação, né? Eu fui DBA sênior durante um bom período em Brasília, no Ministério da Educação. Né? O DBA, né, normalmente existia no passado a pessoa que era DBA de um banco só. Eu sou DBA SQL Server, eu sou DBA Oracle, eu sou DBA Postgres, né? Eu sou DBA MySQL, MySQL. Acabou isso. Acaba que o DBA ele precisa cuidar de vários bancos. Ele precisa entender de vários bancos. É muito comum o mercado ser assim. O DBA ele é especialista em um determinado banco de dados, mas ele opera nos demais. Né? Por exemplo, né? O meu banco de dados principal é o SQL Server. Né? Eu comecei a minha carreira ali em banco de dados através do banco de dados SQL Server. Então, nativamente, eu sou DBA SQL Server. Só que, por necessidade do mercado, eu não poderia ficar somente cuidando de banco de dados SQL Server. Né? Eu chegava numa organização, em um contrato, e lá eu tinha vários bancos para operar. Então eu operava ali no banco de dados Oracle, eu operava no banco de dados Postgres, MySQL, que são bancos relacionais. Aí já começou a surgir também ali os bancos de dados não relacionais, né? Os NoSQL, né? Que a gente tem que estar aprendendo também. Então acaba assim, né? Para quem busca fazer uma transição de carreira e quer ser um DBA, um Database Administrator, um administrador de bancos de dados, o que é recomendado? É recomendado que você ali vá escolher um banco que você vai ser o seu banco principal, mas que você conheça um pouco também de outros bancos, porque vai cair no seu colo a operação com outros bancos. Né? A Fabridata é uma empresa especialista em dados. Nós temos atualmente aí, né, na gravação desse vídeo 6 para 7 anos de CNPJ. Nós temos uma área de consultoria e suporte para banco de dados, principalmente o SQL Server. Né? Então nós trabalhamos aí com a parte de migração, de atualização, de configuração de backup, de performance tuning. Nós temos essas atividades regulares aqui na empresa, tá? Aqui na empresa. E também temos um curso online de DBA, né? Temos ali uma mentoria ao vivo e nós temos o que? Um pacote de uma mentoria que tem curso online, ela tem aulas gravadas e ela tem aulas particulares. A Fabridata hoje tem 18 profissionais atuantes, né? 3 são professores, os demais estão em campo, alocados em alguns clientes, dando suporte a banco de dados, criando algumas soluções ali com Power BI, que é o nosso cargo-chefe, com Fabric, com as soluções ali da Microsoft. Então o que acontece? Se você busca fazer uma transição de carreira, se você busca fazer uma transição de carreira para banco de dados, para DBA, considere um pacote de aulas particulares, de aulas individuais, com profissionais que já estão atuantes no mercado. Considere essa opção. Você não e você quer fazer uma transição de carreira, e você vai entrar para um mercado que você não conhece, fazendo o curso online, você pode ficar meio perdido. Um pacote de 10 ou 20 aulas particulares ali no início vai ali crescer muito
o seu conhecimento, vai te mostrar qual caminho seguir, você vai ter uma base muito sólida. Você vai ter uma base ali muito sólida, perfeito? O DBA SQL Server, né? O DBA SQL Server, o que ele precisa aprender? O que ele tem para se tornar? Primeiro, ele tem que aprender como funciona o programa, a instalação, a estrutura de arquivos, como é que funciona o funcionamento do programa em si. Porque você tem o servidor de banco de dados, que é um software, que é uma aplicação, que roda dentro de um sistema operacional. O SQL Server, ele roda ali dentro do Windows, né, por ser Microsoft, mas também tem versões ali para Linux. Tá? O TSQL, o que é o TSQL? O TSQL seria o quê? Seria a linguagem de programação, né? Seria o SQL, né? O SQL da Microsoft. Você tem o SQL ANSI, que é o SQL padrão, e esse SQL ele tem várias variações. Você tem o TSQL, que é o Transaction SQL, que seria o quê? A linguagem SQL voltada para o SQL Server da Microsoft, mas que se parece muito com o SQL do Oracle, se parece muito com o SQL do Postgres, se parece muito com o SQL ali do MySQL, tá? Do MySQL, do MariaDB. Lógico que ele vai ter algumas variações ali inerentes ao programa. A questão de performance. Você precisa conhecer performance. Uma das principais funções de um DBA é cuidar das questões de performance tuning, as questões de desempenho. Então, é uma função ali, né, constante. Nós temos um serviço muito ativo aqui na Fabridata, que é o atendimento de empresas que pedem ali acelerar a performance do banco. Porque imagine uma loja online que ela dependa de um banco de dados SQL Server. Imagine uma lentidão ocorrendo ali naquele ambiente, né? O que pode acontecer ali, uma lentidão ocorrendo naquele ambiente ali? Você vai ter perda de performance, você tem perda de vendas, a pessoa está processando uma venda e a lentidão do banco de dados causa a lentidão da aplicação. Então existe todo um conteúdo nosso aqui, né, sobre a questão de performance. Backup. Gestão de backup. Então é uma tarefa extremamente importante o DBA cuidar de backup, né? As rotinas de backup, o backup foi executado com sucesso, as questões ali voltadas para erros de backup. Gente, se por algum acaso você assume uma função de DBA numa empresa e você perde um banco e não tem backup, você pode ser que não, mas com certeza você vai perder o emprego. Tá? Cloud, né? Questões cloud, né? O que acontece? Os bancos de dados migraram muita coisa para o ambiente cloud computer. No caso do SQL Server, qual que é o cloud do SQL Server? Gente, não é obrigatório, mas o Azure, ela é o ambiente cloud computer, o ambiente na nuvem da Microsoft. Então você tem ali no Azure serviços, né, de banco de dados gerenciado. O que é um banco de dados gerenciado? Você contrata somente um serviço de banco de dados e toda a gestão desse serviço ele vem por parte da Microsoft. Tem as questões também de instância gerenciada. Instância é um local que eu posso colocar vários bancos, ou eu posso simplesmente contratar um servidor e dentro desse servidor eu colocar ali, eu criar no ambiente cloud, eu contratar um servidor e eu instalar o Windows, eu configurar o SQL Server. Existem várias nuances aí que o DBA ele vai ficar nessa função. Tá? O que faz um DBA, né, como diz a carreira, né, o profissional responsável pela administração, disponibilidade, segurança e desempenho do banco de dados da empresa. O DBA é o guardião dos dados corporativos. Ele atua para garantir que as informações críticas estejam sempre disponíveis, alguém possa pesquisar essa informação, seguras, né, com segurança, política de segurança e com performáticas. Tá? O dia a dia de um DBA: instalações e configurações, backup e restore de segurança,
monitoramento de performance, alta disponibilidade. O que é alta disponibilidade, pessoal? Né? Veja bem, é muito comum em ambientes críticos você ter que cuidar da alta disponibilidade. Eu já trabalhei em ambiente crítico, onde nós temos 3 servidores trabalhando em conjunto. Um servidor primário, a gente vamos chamar ele de mestre, de master, que é o servidor que vai estar ali comunicando com a aplicação, que vai fazer. Uma cópia chamada slave, um escravo. O que seria esse slave? O que seria esse servidor? Caso o primário, o master, der algum problema, um problema de disco, um problema de memória, um servidor, algum gargalo, um segundo servidor vai atuar. E depois uma terceira cópia. Veja então, você tem ali alguns ambientes que você vai ter 3 servidores trabalhando em conjunto, né? Uma terceira cópia, tá? Então é bem importante. Troubleshooting, solução de problemas diversos, né? O banco de dados dá problemas diversos, atualizações, né? O SQL é fundamental, no caso aqui, né, do SQL Server é chamado de TSQL, né? São as funções de SQL, é o select, o insert, o update, o delete, os join, o storage procedure, as view, né? São funções SQL que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Por que o banco está lento? É uma pergunta muito crítica que o DBA tem que responder com precisão. Por que o banco está lento? Por que a aplicação ficou lenta? A aplicação está lenta ali e foi identificado que é um problema do banco. Olha que interessante. O banco de dados fica lento e nem sempre o problema é o mesmo. Porque depende muito da aplicação. Tem aplicações, softwares, que ele usa mais o quê? Processamento. Tem aplicações que usa mais memória. Tem aplicações que usa mais escrita em disco. Você tem problema de lentidão que não é memória, não é disco, seria o quê? A questão lógica, a linguagem ali, alguns blocos, alguns bloqueios, a questão lógica seria ligada à parte SQL, aos planos de execução. O que é um plano de execução? Eu programei um backup para ocorrer 9 da manhã, eu programei um backup para ocorrer 13 horas. Tá? Esses planos de execução têm que estar bem controlados aí, né? Dados são um dos principais ativos da empresa. O dado é ouro, o dado vale ouro. Então, cuidar, o DBA tem uma função muito importante ali, que é cuidar do backup, restore, segurança e permissões, ele que define quem pode ou não acessar um sistema, as questões também de alta disponibilidade, né? O DBA, a função de DBA vem evoluindo, né? Porque o que acontece? Antes nós tínhamos apenas servidores on-premise. O que é on-premise? O servidor está dentro da empresa. Agora nós temos ele dentro da nuvem, que é o cloud. Eu tenho as situações mistas, onde ele está parte dentro da empresa e replicando na nuvem, automação de tarefas. Eu uso muito a inteligência artificial para diagnosticar problemas, para poder fazer varreduras de problemas, de scripts, né? Você não recebe apenas um curso. Quando você contrata, né, a nossa mentoria com aula individual de transição de carreira, que você quer ali migrar para DBA, não é só um curso gravado. Isso não soluciona. Você vai ter o curso online gravado e você tem aulas ao vivo da mentoria toda semana e um pacote de aula particular. O começo precisa de ter um pacote de aula particular. Para quem não é de TI e busca uma transição, tem que ter esse pacote. Nós temos isso aqui na Fabridade. Nesse pacote que você vai ali, né, conhecer os primeiros programas, os primeiros comandos, entender a função, reformular o seu LinkedIn, como você vai procurar um emprego. Você ir direto para um curso online, sendo que você nunca atuou, não recomendo. Né? Um professor, um aluno, é a metodologia da Fabridata de ensinar, né? Onde você vai atender sobre backup, restore, cloud, certificações Microsoft, a DP300, que é a certificação do SQL Server, né? Então, essas são as etapas, né? Curso online, mentoria ao vivo, aula particular, laboratório prático e preparação para as certificações
da Microsoft. Então, se você quer se tornar um DBA, quer se tornar um administrador de banco de dados, né, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para você ali conhecer como é que funciona o nosso curso, mais mentoria, mais aula particular para DBA, administrador de banco de dados.